Ao longo da história, a humanidade sempre buscou respostas para o desconhecido, mas em alguns casos essa busca levou a caminhos sombrios e assustadores. Surgiram grupos secretos que prometiam salvação, poder ou conhecimento proibido. Porém, por trás dessas promessas havia manipulação, medo e destruição. Esses grupos ficaram conhecidos como seitas, e algumas delas marcaram o mundo com tragédias. Famílias inteiras foram separadas, milhares de vidas foram perdidas em rituais e suicídios coletivos. O mais assustador é que muitas dessas seitas surgiram em tempos recentes no meio de sociedades modernas. Hoje você vai conhecer as 12 seitas mais malignas que já existiram e entender por que elas ainda causam tanto medo. Antes de falarmos das seitas mais malignas, precisamos entender o que realmente é uma seita. Uma seita geralmente surge a partir de um grupo que se separa de uma religião ou filosofia maior. Ela é liderada por uma figura carismática que exige obediência absoluta. Essa liderança muitas vezes se apresenta como iluminada, escolhida ou até divina. Mas por trás dessa fachada existe um sistema de manipulação psicológica e emocional. Os membros são convencidos de que apenas dentro da seita encontrarão salvação ou proteção. Para reforçar o controle, líderes isolam seus seguidores da família e do mundo exterior. Isso cria um ambiente fechado, onde questionar as ordens se torna impossível. Lavagem cerebral. Ameaças e medos são usados como ferramentas para manter todos sob controle. Muitas vezes, os membros entregam suas posses, seu tempo e até suas vidas pela seita. Em troca, recebem promessas vazias de iluminação, poder ou vida eterna. Mas a consequência real é dor, destruição e tragédias que marcam a história. É por isso que algumas seitas se tornaram conhecidas como as mais perigosas de todos os tempos. E agora vamos conhecer 12 delas que deixaram um rastro de medo e sofrimento. Entre as seitas mais malignas da história, algumas nasceram a partir da religião. Elas usaram a fé como máscara para manipular e controlar milhares de pessoas. O exemplo mais conhecido é o People's Temple, liderado por Jim Jones. Fundado nos Estados Unidos, ele prometia igualdade, amor e justiça social. Mas por trás desse discurso havia controle absoluto e paranoia crescente. Em 1978, Jim Jones levou mais de 900 seguidores ao suicídio coletivo em Johnstown, na Guiana. Esse episódio ficou marcado como uma das maiores tragédias provocadas por uma seita. Outra seita famosa é a Heaven's Gate, criada nos anos 70 por Marshall Applewhite. Ele convencia seus seguidores de que a Terra seria destruída e apenas eles seriam salvos. A salvação, segundo ele, viria através de naves alienígenas que os levariam para outro mundo. Em 1997, 39 membros foram encontrados mortos em um ritual de suicídio coletivo. Todos acreditavam estar se preparando para embarcar em uma nova vida no além. Esses casos mostram como líderes carismáticos usaram a fé para justificar o absurdo. As promessas de redenção esconderam abusos, manipulação e o fim trágico de centenas de vidas. As seitas religiosas nos lembram do perigo de seguir cegamente qualquer líder sem questionamento. Além das seitas de origem religiosa, também existem aquelas que nasceram com objetivos políticos. Essas seitas misturam ideologia, fanatismo e ambição pelo poder absoluto. Um dos exemplos mais notórios é a Aum Shinrikyo, fundada no Japão por Shoko Asahara. Essa seita prometia salvação espiritual, mas ao mesmo tempo pregava a destruição do mundo. Em 1995, seus membros realizaram um atentado com gás sarin no metrô de Tóquio. O ataque deixou 13 mortos e milhares de pessoas intoxicadas. A tragédia mostrou como uma seita pode se transformar em ameaça terrorista. Outro caso são as falanges apocalípticas, grupos que usaram a política para justificar violência. Eles se apresentavam como salvadores de uma nova ordem mundial, mas na prática praticavam massacres e manipulação em nome de suas ideologias. Essas seitas políticas costumam usar símbolos militares e disciplina rígida para controlar os seguidores. Muitos são treinados como soldados prontos para obedecer sem questionar.
A obediência cega leva a crimes, guerras internas e destruição de comunidades inteiras. A mistura de religião com política cria líderes ainda mais perigosos. As seitas de controle político nos lembram que quando a fé e a ideologia se unem ao fanatismo, o resultado pode ser devastador. Algumas das seitas mais temidas do mundo surgiram com base no ocultismo e em práticas satânicas. Essas seitas exploravam o medo e o fascínio pelo desconhecido para atrair seguidores. Um exemplo é a Ordem do Templo Solar, que se espalhou pela Europa nos anos 90. Seus líderes pregavam a chegada de uma nova era e rituais de purificação. Mas por trás dessa promessa havia manipulação e uma série de mortes misteriosas. Entre 1994 e 1997, mais de 70 membros foram encontrados mortos em rituais coletivos. Outro exemplo são grupos que se autodenominam satanistas, mas usaram a violência para se destacar. Muitos realizavam rituais macabros que incluíam sacrifícios de animais e destruição de cemitérios. Essas práticas serviam como ferramenta de intimidação e reforço de poder. Os líderes se apresentavam como escolhidos das trevas, exigindo devoção total. Para os seguidores, a promessa era de força, liberdade e contato com forças ocultas. Mas a realidade era medo constante, abusos e isolamento social. Esses grupos mostraram como símbolos do oculto podem ser distorcidos para justificar violência. O resultado foi sempre tragédia, investigações policiais e o colapso das comunidades envolvidas. As seitas satânicas e ocultas revelam o perigo de transformar o mistério em culto de destruição. Entre todas as formas de seitas, talvez as mais assustadoras sejam aquelas baseadas na obediência cega. Nessas comunidades, questionar o líder é visto como traição imperdoável. Os seguidores aprendem desde cedo que duvidar significa perder a própria salvação. Um exemplo marcante é a seita NXIVM, que começou como um suposto grupo de autoajuda. Em pouco tempo, os participantes eram manipulados para entregar sua liberdade. O líder Keith Raniere se apresentava como mestre iluminado, mas na prática explorava seus discípulos. Muitos membros foram marcados fisicamente com símbolos de posse. Essas marcas lembravam que suas vidas pertenciam à seita. Outro caso é a seita Children of God, conhecida pela manipulação emocional extrema. Ali os seguidores eram ensinados a obedecer cegamente ordens absurdas. Isso resultou em abusos psicológicos e físicos que destruíram famílias inteiras. A obediência cega transforma pessoas comuns em instrumentos de poder do líder. Sem liberdade de escolha, o indivíduo perde sua identidade e sua voz. Esse tipo de seita mostra como a confiança cega pode se tornar uma prisão invisível. O resultado final sempre é sofrimento, medo e cicatrizes que acompanham os sobreviventes para sempre. Mesmo que muitas seitas famosas pertençam ao passado, o perigo delas ainda existe hoje. Seitas contemporâneas aproveitam a internet para recrutar novos membros. Plataformas digitais se transformaram em terreno fértil para manipulação psicológica. Jovens vulneráveis são alvo fácil de mensagens que prometem respostas rápidas. Alguns grupos se apresentam como movimentos espirituais modernos. Outros se disfarçam como comunidades de autoconhecimento e crescimento pessoal. Mas por trás dessa fachada atraente escondem-se técnicas de controle mental. Redes sociais permitem que líderes influenciem milhares de pessoas ao mesmo tempo. Muitas dessas seitas utilizam vídeos e fóruns para espalhar ideologias extremas. Um exemplo recente são os grupos que incentivam teorias da conspiração globais. Esses grupos criam um senso de comunidade baseado no medo e na desconfiança. Quanto mais isolados do mundo real, mais os seguidores acreditam nas mentiras. Famílias continuam sendo destruídas quando alguém cai totalmente no ciclo da seita. E mesmo quando a seita é exposta, as marcas emocionais permanecem. As seitas contemporâneas mostram que o perigo não terminou, ele apenas mudou de forma. Ao longo da história, as seitas mostraram sua capacidade de enganar e destruir vidas. Desde rituais religiosos até ideologias políticas e conspirações digitais, o padrão se repete.
Sempre existe um líder carismático que promete respostas fáceis para problemas complexos. E sempre há seguidores dispostos a acreditar em troca de esperança ou pertencimento. Mas a consequência dessas escolhas quase sempre é tragédia. Famílias são destruídas, comunidades entram em colapso e vidas são perdidas. Por isso, é fundamental reconhecer os sinais de manipulação e abuso de poder. Questionar não é fraqueza, é a primeira defesa contra a opressão. A liberdade de pensamento é a arma mais poderosa contra qualquer seita, e o conhecimento nos ajuda a não repetir os erros do passado. Se você chegou até aqui, já deu um passo importante para se proteger dessas armadilhas. Lembre-se, nenhuma promessa de poder ou salvação vale a perda da sua liberdade. Sempre busque informação e apoio antes de entregar sua confiança a qualquer grupo. E nunca subestime o impacto que a verdade pode ter para salvar vidas. Afinal, compreender as seitas mais malignas é também compreender a importância de resistir ao fanatismo.